Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, aquele nosso mantra, você deve, né? Se você quiser e se você puder, se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, participe, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o nosso material com outras pessoas. Acima de tudo, compartilhe. Compartilhe para que a gente ganhe cada vez mais espaço nas redes sociais. E também você deve acionar o sininho. Acione o sininho para que você receba notificações de novos vídeos. Se você se identifica com a causa deste canal. Qual é a causa deste canal? A causa deste canal principal é que o professor tenha voz. Que o professor, sobretudo da educação básica, aquele professor que vai da creche até o ensino médio, sobretudo da escola pública, tão marginalizada. Então, se você entende que a causa do professor, que o professor tem que ter voz na sociedade, ajude a gente. Se inscreva, compartilhe, faça seu comentário e dê o seu like. E acione o sininho para receber novas notificações. Vamos também combater o pensamento binário. O canal tem esse objetivo também, de combater aquele pensamento binário. Porque as narrativas sobre a realidade são várias, mas o pensamento binário acha que a única alternativa é o que ele diz, e outra não precisa ter prova. Cloroquina cura Covid-19. A ciência diz que não. A ciência diz que não há prova. Mas o pensamento binário diz: cura. Pensamento binário diz que cura, independente da ciência dizer que não. Então, mas se você perguntar, mas baseado em que? Não, porque o meu tio tomou e ficou bom. Mas muitos não tomaram e ficaram bons também. Então o pensamento binário, ele é assim, ou está comigo, ou é do capeta. Só é de Jesus, a minha opinião. Então, esse canal tem também o objetivo de combater o pensamento binário dentro das redes sociais, porque nós estamos nas redes sociais também. Eli Vasconcelos, com seu livro Crônicas, Poesias e Heresias, não deixem de entrar lá no Google, descobrir o site da Amazon e solicitar essa obra. Aliás, amanhã estarei lendo aqui, eu solicitei que ele mandasse para mim um dos poemas, e ele mandou, e amanhã estarei lendo aqui um dos poemas de Eli Vasconcelos. Vamos fazer essa jogada entre filosofia e arte, arte e filosofia. As coisas entre os dois conhecimentos têm muito a ver. Até porque existe, inclusive, uma matéria que eu gosto muito, que é estética. Estética é a filosofia da arte. Então vamos trazer um pouco de estética para o nosso espaço aqui. O tema de hoje é educação reclusa. O que é uma educação reclusa? Da ideia de uma educação presa, limitada em um espaço onde ela poderia se expandir mais. De onde ela poderia se expandir mais. Essa educação reclusa é uma educação, é um ensino que muitas das vezes ele fica no interior dos muros da escola e das salas de aula. Mas a escola, como base de conhecimento, não percorre os vários setores da sociedade, os setores médios, até as superestruturas do poder. E isso a gente observa na maneira como a escola é tratada. Eu dou aula em escola às vezes que a pior rua do bairro é a rua da escola. Lixos em frente à escola, urubus se reunindo em frente à escola. Há escolas que o porco, a galinha do vizinho passeia. Eu já entrei numa rua, indo para uma escola que eu trabalho, eu tropecei num cavalo que estava deitado em frente à escola. Nada contra esses animais, mas me parece um pouco exótico. Em frente os bancos, em frente o Bradesco, em frente o Santander, em frente o HSBC, tem lixos com urubus? Parece que não. Então, a educação reclusa é essa educação onde
as questões referentes à escola parece que ficam apenas no intramuros da escola, no intra-sala de aulas. Mas parece que a escola, às vezes, não expande para além de si da maneira como deveria. E essa pandemia, ela revelou algumas das nossas limitações, sobretudo na inclusão digital. Achávamos que os jovens estavam totalmente incluídos, porque a gente vê, às vezes, os nossos alunos não largando o celular, o smartphone. Só que eles usam o smartphone, às vezes, se utilizando pegando uma carona no crédito do único, do 1, 2 ou 3 alunos que tem uma condição de vida, às vezes, melhor, que tem um plano. Então, a inclusão digital, a pandemia e os problemas da pandemia, a educação à distância, que nós tivemos que ir para ela, revelou que o estudo remoto revelou que não há tanta inclusão digital assim como nós pensávamos. E a inclusão digital, a inclusão tecnológica, a inclusão industrial, são coisas que nós não temos. Então, os problemas da escola, as questões da escola, o dia a dia da escola, às vezes fica apenas sendo um dia a dia propedêutico, onde nós ficamos no intramuros da escola, sem que haja uma expansão da escola em relação à sociedade, um amplo diálogo. Muita gente fala da escola, muita gente faz pesquisas sobre a escola, pesquisas até acadêmicas sobre a escola. Mas eu já estudei, já dei aula em inúmeras escolas públicas e a gente não vê essas pessoas na escola, visitando as escolas, dialogando com as escolas. Muita gente fala sobre a escola e vamos falar de educação. Aí vem o especialista A, vem o economista B, vem o cara da UFRJ, vem o cara da PUC. Só quem não fala sobre a escola é o professor que está ali no dia a dia. É igual a questão do índio. Todo mundo parece que às vezes quer ou tem uma solução para o problema do índio. Mas na hora do debate, o único que não participa do debate é o índio. Lembram do quem era mais ou menos da minha idade, né? Quem tem os meus 18 anos? Acreditou? Acreditou, né? Então, se lembra de Mário Juruna. Mário Juruna se candidatou a deputado federal, venceu. E Mário Juruna era tratado apenas como uma figura folclórica, porque o índio, principalmente por causa da questão da linguagem, ele é tratado como uma figura folclórica. Então, se fala do índio, se fala do problema do índio, né? Nosso presidente até fala que o índio não quer viver como animal, ou seja, para ele, viver no estilo de vida dos índios é viver como animal. Então, com a escola acontece a mesma coisa. Muito se fala sobre a escola. Muita gente fala sobre as questões da escola. Menos o professor. Então, a educação, com as suas demandas, fica reclusa. Reclusa no intramuros da escola. E há muitos problemas em relação a isso, né? Um dos problemas eu já citei, a ausência da inclusão digital. A educação precisa ser feita, né? Esses dias eu estava vendo um filme de uma escola pública, uma escola popular de um país da Europa e o quadro A Lousa Era Digital. Mas nem precisava tanto. Eu nem estou falando de lousa digital. Estou falando se a lousa digital há o mínimo de inclusão digital. Há um diálogo entre educação e esse tipo de tecnologia digital. Por outro lado, também o Brasil não se industrializa. Quando o Brasil não se industrializa, o trabalho não se sofistica. Então as pessoas entendem que se elas vão apenas dirigir um Uber ou entregar pizza ou vão trabalhar no iFood, então elas acham que elas não precisam estudar tanto, porque a industrialização não gera a falta da industrialização, de um projeto de industrialização no Brasil, leva o Brasil a não ter uma sofisticação no mercado de trabalho. Então a pessoa
pensa, bom, para que eu vou estudar se não tem indústria? Então eu vou dirigir um Uber, né? Aqui perto de onde eu moro tem a tal de Feirinha da Pavuna. Então uma aluna fala, não, estudar muito não, depois eu arrumo um trabalho ali na Feirinha da Pavuna. Mas mesmo assim a escola tem a sua importância, porque segundo pesquisas, a primeira evidência que leva um aluno a ir por o crime, um jovem a ir por o crime, por exemplo, é quando ele sai da escola. Saiu da escola é um problema. Primeiro sinal muito negativo. Famílias também desestruturadas. E quando eu falo de famílias desestruturadas, eu não estou falando de família homoafetiva, não, tá? Porque a grande maioria das famílias são heteronormativas. E heteronormativas que às vezes, que em muitos casos, o pai vai embora. Né? Os casais gays costumam tratar melhor as crianças, mas são as famílias consideradas heteronormativas que o pai vai embora, que há abusos. Então, quando eu falo de família desorganizada, desarticulada, eu não estou falando de famílias homoafetivas. É muito importante falar isso, porque as pessoas levam sempre para esse lado. No Rio de Janeiro, nós tivemos o governador Leonel Brizola, ele tentou, né, através do CIEP, fazer um projeto educacional de integração entre a escola e a sociedade. Criou-se até um cargo que foi solapado, né? Estão esperando os últimos morrerem para nunca mais ter concurso disso. Que era o animador cultural. O animador cultural era uma pessoa, geralmente da comunidade, que fazia um intercâmbio cultural entre a escola e a comunidade. Isso acabou. Isso não existe mais. E o Brizola hoje é tratado por essa extrema-direita aí de comunista. Gente que não sabe nem o que é comunismo, né? Brizola comunista. Só na cabeça desses débeis mentais mesmo. Mas é importante essa integração. Porque está havendo várias coisas no Brasil que demonstra essa falta de integração entre a escola e a sociedade. Do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da inclusão digital e do ponto de vista ético e moral. Tem coisas que acontecem no Brasil que são tratadas como se nada estivesse acontecendo de mais grave. Um dos heróis da imprensa, chamado juiz Sérgio Moro, ele participou, ele se intrometia em ações do Ministério Público, ou seja, ele era juiz, investigador e julgador ao mesmo tempo, fazendo uma série de manipulações. Por mais que esse tipo de prova tenha sido colhida de forma ilícita, mas a ilicitude de uma prova pode não condenar a pessoa que foi vítima da prova ilícita, mas uma vez a prova ilícita apontando para a inocência de alguém ou para a ideia de que aquela pessoa não cometeu um crime tão grave assim em todos os sentidos, o réu deve ser beneficiado. E nós agimos como se absolutamente nada tivesse acontecendo. Agora, inclusive, até o senhor ex-juiz Sérgio Moro está foi trabalhar agora, né, para a Álvares e Marçal, que é uma empresa que trabalha com recuperação judicial. E seu Sérgio Moro agora foi trabalhar de sócio nessa Álvares e Marçal. A Álvares e Marçal trabalhou prestando serviço para a Odebrecht, que era uma empresa investigada, e nessa investigação tinha a presença de Sérgio Moro como juiz. Aí ele não é mais juiz e agora vai trabalhar para a Álvares e Marçal. A Álvares e Marçal apresentou documentos de que o apartamento, o tal apartamento que o Lula teria recebido da Odebrecht, não era do Lula. A Álvares e Marçal deu esse documento, buscando, através desse documento, provar que o Lula não era dono do apartamento. Sérgio Moro desconsiderou, falou essa prova, achando que o apartamento era do Lula mesmo assim. Mesmo negando aquilo que a Álvares e Marçal afirmou, agora ele trabalha com a Álvares e Marçal.
Álvares e Marçal, diante de todo esse quadro, ou seja, são coisas muito básicas. As informações que eu tenho é que em determinados países com uma ética mínima, razoável, senhor Sérgio Moro, não, no mínimo não seria mais juiz a partir das descobertas, não teria a credibilidade política que tem hoje e, quiçá, estaria preso. Porque se uma pessoa se une a outras para realizar ilícito, isso me parece muito com formação de quadrilha. Não estou dizendo que é porque eu não sou juiz, mas me parece muito com formação de quadrilha. E onde eu vejo a falta da escola nisso? É porque isso é básico. Então, a educação básica que a escola dá, ela dá no seu intramuro, mas essa educação, esse ensino básico, esse ensino de coisas básicas dadas no intramuro da escola, parece que não percorre a sociedade, não percorre os setores médios da sociedade e não chega à infraestrutura, ou seja, não chega à superestrutura do poder. Nosso presidente, no início da sua carreira, não apenas no início, mas lá nos idos da década de 90, porque a primeira eleição dele foi em 88, ele falou que a primeira coisa que ele faria se fosse um dia presidente era fechar o Congresso, que ele falou que era a favor de tortura, ele falou que era a favor de fuzilamento de uns 30 mil brasileiros, ele dizia que era contra a democracia, que pelo voto nós não resolveríamos nada, ele falou que tinha que ter uma guerra civil, ou seja, ele fez uma série de coisas que eram crimes contra as instituições da República. Ali ele teria que ser contido, ele não era para ter continuidade na vida política e muito menos virar presidente. Ou seja, são coisas básicas. E onde eu vejo a falta que a escola pública faz, que a escola faz? Porque a escola ensina exatamente o básico. E nós estamos perdendo contato com coisas óbvias e com coisas básicas. Eu não estou falando aqui de uma grande teoria. Eu estou falando de coisas óbvias e eu estou falando de coisas básicas. Coisas estranhas estão acontecendo no Brasil. Tem uma lei chamada Lei 3877, que já passou no Senado e agora vai para o Congresso. Essa lei diz o seguinte, que os bancos, diariamente, podem depositar no Banco Central sobra de caixa, ou seja, dinheiro que ele não emprestou para ninguém. Dinheiro que eles não emprestaram para ninguém. Uma vez depositando no Banco Central a quantia devida, o Banco Central vai remunerar esses bancos pelo fato deles terem depositado dinheiro no Banco Central. E isso não vai entrar na dívida pública. Isso já passou no Senado. Vai para o Congresso. E a doutora Maria Lúcia Fatorelli já tem denunciado isso há um tempão, que é a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Como funciona a remuneração da sobra de caixa dos bancos? O tique-tique, né, começa a gravar, meu rosto começa a coçar. Será que é porque eu fico nervoso com a presença de vocês? Então, você imagina, os bancos não emprestam dinheiro, ou seja, o dinheiro deixa de circular na sociedade, porque os bancos têm essa função social de irrigar a sociedade com recursos, com a moeda, porque a moeda é como se fosse o sangue da sociedade, é como se fosse o sangue percorrendo um corpo. Esse é o papel da moeda. Então os bancos não emprestam. E o banco não emprestando, o governo vai lá, isso já tem acontecido há algum tempo, captura esse dinheiro e remunera os bancos de acordo com a taxa Selic. Era assim. Mas nessa lei 3877, o banco vai remunerar de acordo com o que der na telha dele.
E quando isso estava acontecendo na época do governo Dilma, os juros da taxa Selic estavam em 14,25%. Ou seja, o Brasil está propondo, ou seja, está sendo proposto para a sociedade brasileira que o Brasil dê dinheiro para os bancos, que são os setores que mais lucram aqui no Brasil, com juros estratosféricos de cartão de crédito e tantas coisas. Isso, por que eu estou questionando isso? Porque isso me parece muito grave. Me parece grave, e essa gravidade em relação a coisas básicas. Eu não estou falando de coisas assim mirabolantes. E essa falta de noção com coisas básicas me parece também uma ausência de diálogo entre a sociedade e a escola. Porque eu sou professor e dentro da escola se ensina questões básicas em relação à ética, sobretudo em relação à ética pública. Então, esse distanciamento entre escola, os setores médios da sociedade e as superestruturas do poder me parece que tem feito um mal terrível para a nossa sociedade. E agora, culminando com essa situação que eu acho vergonhosa. Senhor Sérgio Moro vai prestar serviço para a empresa Álvares e Marçal, empresa essa especializada em recuperação judicial, empresa essa que presta serviço de recuperação judicial para o Odebrecht, empresa essa que o senhor Sérgio Moro, como juiz, exercia o papel de julgador. Ou seja, o que eu estou falando é difícil ou eu que estou ficando maluco? Será que o problema está em mim? Eu acho que está faltando algumas coisas na cabeça da nossa vida em sociedade. Porque essas coisas não são tratadas na imprensa. Elas são tratadas por um aqui, outro ali, inclusive, e com certeza ela não mentiu, a doutora Maria Lúcia Fatorelli falou que quando ela foi na Globo News falar sobre a remuneração dos caixas dos bancos, a Globo News gravou a entrevista, mas a entrevista não foi ao ar. Por que não foi ao ar? Por que não foi ao ar? Aquele ministro da Educação, que era negro, e que foi literalmente linchado na imprensa. Ele foi linchado literalmente pela grande imprensa. Depois, o senhor Cássio, que eu esqueci o sobrenome, que foi indicado pelo presidente da República, para ocupar o Supremo, também descobriram que aquilo que ele falou em relação ao seu currículo não era real. E para ser ministro do Supremo, tem que ter reputação ilibada. Quem mente sobre o currículo tem reputação ilibada? Eu acho que não. Ou eu é que estou ficando maluco? Eu acho que não. Então, é isso aí. A presença da escola, a presença da educação básica seria importante para a gente entender que certas coisas são básicas. Certas coisas são básicas. No Brasil, eu sei que certas coisas não estão acontecendo só no Brasil, estão acontecendo no mundo também. A extrema-direita, ela chegou ao poder com Trump, graças a Deus, né? Que alívio. Trump foi embora. Mas tem extrema-direita na Itália, com a presença do Salvini, na Hungria, né?
E há toda uma teoria da conspiração política em torno. Só que no Brasil, por causa da distância do que é básico, porque eu creio que a educação básica coloque a gente nos eixos do que é básico, no Brasil a teoria da conspiração virou questão de Estado. Virou questão de Estado. Teoria da conspiração em torno da China, principalmente a China. Agora a China é a bola da vez. Teoria da conspiração a respeito da eleição do Biden, que teve fraude. Então a teoria da conspiração, que em outros países acontece, mas é uma questão folclórica, existe um mercado folclórico em torno da teoria da conspiração. No Brasil, a teoria da conspiração transcendeu o folclore para se tornar uma questão política, de governo e de Estado. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto, sobre a parte 2 deste assunto que eu estou tratando agora, que é educação reclusa. A educação básica precisa transcender os muros da escola, o professor precisa chegar, precisa dialogar com essa sociedade, porque nós estamos errando não são em coisas complexas, nós estamos errando no que é básico. Ok, galera? Vocês são do coração.